Entrevista no Ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Marcelo para falar sobre cirurgia bariátrica. Em primeiro lugar, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho então de mitos e verdades em relação à cirurgia bariátrica. Doutor, eu queria começar te perguntando então qual que é o primeiro e o principal mito em relação a esse procedimento? Talvez o mito mais comum que tenha na cirurgia bariátrica é em relação ao que leva o paciente a se tornar um paciente obeso. Então, talvez na crença popular, a maioria das pessoas imagina que a obesidade tem como principal fator causal a falta de força de vontade e de comprometimento, que o paciente não se dedica a uma dieta, faz escolhas erradas de alimentação e não tem comprometimento com o exercício físico. Isso, na maioria dos casos, não é verdadeiro. Embora, sem dúvida, uma dieta bem equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e escolhas alimentares adequadas em termos de saúde, de tipo de alimentação, seja fundamental para manter não só o peso, mas uma saúde adequada, a gente sabe que pelo menos 70% da causa da obesidade ela está ligada a fatores genéticos e hormonais. E é a principal explicação de por que a obesidade atinge de forma diferente pessoas diferentes, os gêneros de forma diferente, com as mulheres sendo mais atingidas por fatores hormonais, e as idades também são atingidas diferentemente. Se fosse só uma questão de comportamento, quanto mais experiente a pessoa se tornasse, a tendência é ela ficar menos obesa, porque ela teria mais força de vontade, teria aprendido mais com a sua vida de como se tornar obesa. E não é o que a gente vê. A gente vê as pessoas, com o passar dos anos, ganhando peso e se tornando mais obesas. Exatamente, né, doutora? É a questão de que é realmente uma comorbidade, né? E tem muito da parte psicológica também envolvida, né? Sem dúvida, a parte psicológica tem um papel fundamental e ela entra no que dá um efeito bola de neve. Porque aí reforço a importância que eu acho de desmistificar o papel de culpa do obeso. Porque a pessoa com obesidade, ela trava uma batalha diária com a obesidade. Não é uma doença que a pessoa tenha períodos que ela esquece. Todos os dias ela é impactada na qualidade de vida, na intensidade, no sono reparador dela. E ela paga diariamente o preço de lidar com essa doença. E quando ela ouve as outras pessoas falarem que se fizesse mais esforço, se fechar a boca, se tiver, às vezes, comprometimento com uma atividade física, tu vai conseguir emagrecer, isso leva a um mecanismo de culpa. E daí a parte psicológica do paciente se prejudica. E daí vem a bola de neve. Porque tu já sabe que tu não vai conseguir. E os outros te dizem que tu não consegue por tua culpa. Mas tu vê que tu está tentando o teu melhor. E daí vem um sentimento de desvalia, de que eu não mereço ser magro, que eu sou obeso porque é minha culpa. E isso só vai, às vezes, reforçar aqueles 30% da parte comportamental e torna mais difícil ainda a luta do obeso contra o peso. Por isso que é tão importante um trabalho multidisciplinar, né, doutor, para o tratamento dessa doença. Eu acho que o trabalho multidisciplinar, ele entra em todas as partes do tratamento da obesidade, desde do diagnóstico, porque algumas pessoas não percebem que a obesidade está impactando outras áreas da vida dele, do paciente, como sono, como a parte endocrinológica, como a parte gastrointestinal. Então entra desde o diagnóstico, mas a parte principal reside no acompanhamento do paciente com obesidade a longo prazo. A obesidade é uma doença de vida. E todos os estudos, eles mostram que o principal fator que prediz, que ajuda a prever se o paciente vai ter sucesso no tratamento da obesidade é o quanto que esse paciente mantém acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Então, aqueles pacientes que depois de iniciar um tratamento, seja ele medicamentoso, endoscópico, com balão, e principalmente o tratamento de mais eficácia que existe, que é o tratamento cirúrgico, aqueles pacientes que mantêm um acompanhamento com endocrinologista, com psicólogo ou psiquiatra, com nutricionista e com o cirurgião, quando for o caso, são os pacientes que têm o melhor resultado. E de todas as coisas que a gente pode modificar em termos de resultado, intensificar o acompanhamento com a equipe multidisciplinar é o mais eficaz. Por isso que eu acho que a ciência ela corrobora isso que tu falou, de que
a equipe multidisciplinar é fundamental no tratamento da obesidade. Perfeito, doutor. E qual que é algum outro grande mito em relação à cirurgia bariátrica? Um outro mito que tem é com relação ao pós-operatório da bariátrica. Tem 2 tipos de mito do pós-operatório. Os mitos relacionados aos riscos e os mitos relacionados aos desconfortos. O mito ele surge quando as pessoas elas exageram a parte ruim de alguma coisa, muitas vezes baseado em um exemplo pessoal isolado. Então, em termos de riscos, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, e como toda cirurgia de grande porte tem riscos. Agora, comparado com outras cirurgias de grande porte, os riscos delas são surpreendentemente baixos. A chance de um paciente morrer numa cirurgia bariátrica gira em torno de 0,3%. É um número muito baixo se for comparado com o risco que tem um paciente obeso que não opera de morrer se ele se mantiver obeso, porque ele vai ter risco de infarto, ele vai ter risco de acidente vascular cerebral, antigo AVC, atualmente acidente vascular encefálico, né? Vai ter risco de desenvolver diabetes, que é uma doença muito letal, pressão alta e tal. Então, tem os mitos relacionados ao risco de morrer, risco de ter complicações, né? E tem os mitos relacionados aos desconfortos. Então, algumas pessoas dizem que a cirurgia bariátrica vai causar dor no pós-operatório, é uma cirurgia doída, talvez comparando com outras cirurgias que realmente podem dar mais dor abdominal e tal. A maioria dos pacientes, eles têm uma dor que é controlada no pós-operatório com dipirona e paracetamol, que é o medicamento normal, aquele que a gente usa na dor de cabeça cotidiana, assim, em casa. E alguns pacientes relatam não ter dor nenhuma. Com as técnicas anestésicas mais modernas que a gente emprega na cirurgia atualmente, alguns pacientes relatam não ter dor nenhuma. Agora eu deixei para o final o mito mais comum de pós-operatório. É de que o paciente sofre no pós-operatório porque não pode comer. Esse mito vem de uma verdade, sim, no pós-operatório o paciente fica uma semana com dieta líquida e ele só vai entrar na dieta pastosa depois de 2 semanas. E, obviamente, se eu pensar agora que eu vou ficar 2 semanas sem comer comida sólida, para mim vai parecer muito ruim e eu não gostaria de passar por isso. Mas no momento que o paciente ele é operado, a cirurgia ela modifica a produção hormonal dos hormônios da fome. E isso faz com que o paciente não sinta fome. Eu costumo dizer para os meus pacientes que normalmente dizem que a bariátrica é redução de estômago. Eu não gosto desse termo. Se fosse uma redução de estômago pura e simples, a pessoa não comeria comida porque não cabe. E daí seria tortura. Imagina tu querendo comer. Quando a gente está com fome, tudo que a gente mais quer é comer. E tu ficar proibido durante semanas de comer, seria muito ruim. No pós-operatório da cirurgia bariátrica, a sensação de saciedade ela é similar àquela que a gente tem quando está saindo, vamos dizer, de uma pizzaria. Não pelo inchaço de barriga, mas pelo fato de que se eu te oferecer uma comida quando sai da pizzaria, tu vai dizer, não quero, obrigada, né? Então é a mesma sensação que o paciente tem no pós-operatório de bariátrica. Ele passa durante um longo período de tempo, esse período de tempo, assim, pelo menos 1 mês, em que o paciente praticamente não sente fome, e 3 meses com toda a parte hormonal da fome muito amortecida. Então, é mais comum o paciente dizer assim, eu não quero nem comer esse líquido, esse caldinho, porque não me apetece, eu não tenho fome. E, obviamente, isso é parte do emagrecimento. O mito vem de dizer que o paciente vai passar fome, ao ponto que eu tenho vários pacientes que chegam no consultório me dizendo, eu tenho vontade de operar porque eu quero emagrecer, porque eu noto que as doenças que eu estou apresentando estão impactando minha vida, mas eu estou muito receoso pelo meu medo de sentir fome no pós-operatório. Então, eu acho muito importante desmistificar isso. Os pacientes não sentem fome no pós-operatório. Eles têm uma sensação de saciedade, obviamente, tem uma falta da parte emocional, de comer uma comida que apetece, o seu prato favorito, mas isso é perfeitamente controlável e os pacientes referem como algo que não causa grandes desconfortos. Perfeito, doutor. E qual que é a maior verdade em relação ao procedimento? A maior verdade é que a bariátrica muda vidas. Eu opero cirurgia da parede digestiva há muito tempo e, embora a bariátrica seja uma das cirurgias que eu mais faço, a gente opera diversos outros tipos de casos. A gente opera câncer, a gente opera doenças biliares, hérnias, refluxo, acalase, algumas doenças raras também. E dá muito prazer
fazer cirurgia do aparelho digestivo. Agora, a cirurgia que eu me sinto mais recompensado no dia a dia de consultório é a cirurgia bariátrica, porque o paciente ele tem um ganho de qualidade de vida muito rápido, muito intenso e duradouro. Então, eu tenho pacientes operados há mais de 10 anos que seguem vindo no consultório dentro daquela ideia, né, de que quanto mais próximo o acompanhamento, melhor o resultado. E são pessoas que tiveram mudanças na sua vida muito grandes. Essa mudança leva a pessoa a outro tipo de experiência de vida. E como médico, eu me sinto muito recompensado com isso. Então, a maior verdade que eu vejo na bariátrica é de que a bariátrica muda a vida da pessoa para além da questão estética, obviamente, a cirurgia não é uma cirurgia estética, para além da questão pura e exclusivamente da qualidade de vida e para além das doenças que o paciente tem, mas ela vai dar também uma expectativa de vida maior. Então, ela mexe nos 3 eixos: a qualidade, a expectativa de vida e a presença ou não de doenças associadas. Legal, doutor. E para finalizar, como que é realizar esses procedimentos aqui no Blank? Eu sou um dos cirurgiões bariátricos que há mais tempo opera aqui no Blank cirurgia bariátrica. Quando eu comecei, acho que tinha 3 no máximo fazendo. Hoje em dia, o Blank é uma realidade na cirurgia gaúcha, especialmente na cirurgia bariátrica. E eu acho que esse sucesso do Hospital Blank, ele se deve à qualidade assistencial, à equipe muito bem treinada que tem, que começa desde o pessoal que faz a marcação da cirurgia, que passa pela equipe de sala, a equipe gerencial também do bloco cirúrgico, a sala de recuperação do Blank, que eu acredito que seja uma das mais bem equipadas das que eu já trabalhei, e ao pessoal também da suíte, onde os meus pacientes praticamente não ficam na suíte, a gente tem alta 12 horas após o procedimento na maior parte dos casos, mas às vezes eles fazem ali um pit stop ali na suíte do Blank, e quase todos os dias os pacientes que a gente dá alta dizem: nossa, impressionante a qualidade aqui. Isso muda a forma que o paciente percebe a cirurgia. E daí o paciente retorna no consultório do médico e diz: adorei a experiência de fazer no Blank. Naturalmente, a próxima cirurgia tu marca de novo no Blank. E daí tu conversa com outro colega e diz: pô, tô operando no Blank. E é bom? É ótimo, os pacientes adoram. Não tem experiências ruins. Acho que essa é a principal chave de sucesso do hospital. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E se você gostou, deixa seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima.